A novidade, a meu modo de ver, no debate econômico se deu justamente com a apresentação do programa da candidata Marina, que é um programa muito explícito e que, de certa maneira, demarca um campo ainda mais radical do que aquele que o PSDB apresentava, do ponto de vista do aprofundamento do neoliberalismo. Nós temos ali elementos que apontam para uma perspectiva de um governo que terceirizaria a gestão da política macroeconômica, no sentido de que, por exemplo, a questão da política monetária, que seria a responsabilidade do Banco Central, perderia a capacidade do governo fazer política monetária, uma vez que a proposta incorporada no programa do governo Marina seria justamente a independência do Banco Central. Então, o Banco Central teria o exercício das suas finalidades, não é, apartado dos interesses de um governo que foi eleito pela população com um determinado programa a cumprir. Então nós perderíamos um poder, né? Nós teríamos então não apenas o poder executivo, teríamos o poder legislativo e judiciário e teria o poder monetário, o poder financeiro, o poder dos banqueiros apartados de um governo eleito. Outra questão que também não tem sido muito comentada, mas é importante registrar, está associada à questão da política fiscal, né? A política fiscal, de maneira geral, ela é coordenada pelo Ministério da Fazenda, mas o órgão que executa a política fiscal é a Secretaria do Tesouro. Na proposta do governo Marina está ali a eleição de um conjunto de representantes da população que, de certa maneira, retiraria o poder do Ministério da Fazenda e da Secretaria do Tesouro de fazer a política fiscal. Então nós teríamos uma terceirização da política fiscal para um grupo de pessoas que seriam indicadas pelo presidente. E temos ainda a questão da política cambial, então o tripé da política econômica brasileira, política cambial, política monetária e política fiscal. Na política cambial, ali está muito claro no programa da Marina, que diz claramente que o governo não vai interferir na definição da política de câmbio, ou seja, a taxa de câmbio vai ser estabelecida pela flutuação entre oferta e demanda de dólar no mercado nacional. Então, isso significaria, na verdade, uma estabilidade enorme para os exportadores, para os importadores e para a população em geral que depende do consumo de alguns produtos que vêm importados ou são exportados. Então, é uma temeridade, uma proposta como essa que visa justamente aprofundar o neoliberalismo quando nós estamos diante de experiências fracassadas de neoliberalismo. Basta olhar nos Estados Unidos, na Europa e mesmo a experiência que o Brasil teve nos anos 90, em que o neoliberalismo fracassou através da geração de um quadro de regressão econômico e social que esperamos não mais retornar a ele. Em 2014, completando a 7ª eleição presidencial, o período mais longo da democracia brasileira, e essa eleição de 2014 é a eleição mais importante do mundo. É esta eleição que vai decidir, inclusive, as possibilidades do mundo avançar pela esquerda. E o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, o governo de todos aqueles que estão imbuídos em fazer de um país coerente, decente e justo, ele precisa de um forte envolvimento de cada um, né? Nós não podemos imaginar que a política que tem dado exemplos tão desfavoráveis, pelo menos aqueles apresentados pelos meios de comunicação, é a mesma política que tem permitido que o Brasil se tornasse uma referência mundial no enfrentamento à exclusão social, no enfrentamento de mazelas que nos acompanham há séculos. Portanto, a presença, a consciência de cada um é algo decisivo nesse momento eleitoral. E quando a gente não vota analisando o que vai acontecer no dia de amanhã, no dia de hoje. Quando a gente vota, a gente fecha os olhos e sonha com o Brasil que a gente quer para os próximos 4 anos. E o melhor sonho a ser realizado é o governo da presidenta Dilma, é o número 13, são os candidatos que nos acompanham nessa jornada pela mudança do Brasil.